22 de novembro de 2025. Jair Bolsonaro é preso pela Polícia Federal. Alexandre de Moraes converte a prisão domiciliar em preventiva. O ministro apresenta as razões jurídicas da decisão. Risco à ordem pública, depois de Flávio Bolsonaro convocar uma vigília no condomínio do pai. Risco elevado de o ex-presidente da República fugir do Brasil. A violação do uso da tornozeleira eletrônica. Jair Bolsonaro admite que usou ferro de solda no aparelho. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. A defesa dele diz que vai recorrer da decisão. Veja também, morre o 5º policial baleado na operação contra o Comando Vermelho no Rio. A COP30 aprova o documento final. Cientistas declaram frustração, mas dizem que houve o avanço possível. O Jornal Nacional está começando. O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva depois que a Polícia Federal apontou o risco de fuga e porque Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica. 6 horas da manhã, os agentes da Polícia Federal entraram no condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. A viatura ficou atravessada em frente à casa. A área foi isolada para o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Ao determinar a prisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, citou acontecimentos que começaram na tarde de ontem. 5 da tarde de sexta-feira, o filho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro, do PL, convocou uma vigília para a noite deste sábado, nas proximidades da casa de Bolsonaro. Às 11 da noite, a Polícia Federal pediu a prisão preventiva de Bolsonaro ao STF. A PF alegou que, considerando as técnicas empregadas por integrantes da organização criminosa, o tumulto nos arredores da residência do condenado poderá criar um ambiente propício para sua fuga, frustrando a aplicação da lei penal. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes consultou a Procuradoria-Geral da República sobre o pedido. À 00:07, na madrugada de ontem para hoje, tocou o alarme da tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro, aqui no Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal. Uma ocorrência de violação. 1 minuto depois, o ministro Alexandre de Moraes foi avisado. O Centro Integrado de Monitoração Eletrônica informou que os policiais penais realizaram contato imediato com o réu, solicitando que se apresentasse para verificação do equipamento. E a diretora adjunta do CIMI foi até a casa de Bolsonaro. De acordo com a diretora, o equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria. 1:09 da manhã, agentes foram até a casa de Bolsonaro e trocaram o equipamento. 1:25 da manhã, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, respondeu à consulta de Moraes, não se opondo à prisão solicitada pela PF. 1 hora depois, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva. O comboio com 5 carros e uma van deixou o condomínio onde Bolsonaro reside pouco depois das 6:15 da manhã e seguiu com o ex-presidente preso em alta velocidade. Percorreu um trajeto de 18 quilômetros que levou aproximadamente 20 minutos até chegar à Superintendência da Polícia Federal, às 6:35 da manhã. O ex-presidente estava acompanhado de um advogado e fez exame de corpo de delito na própria PF. Mais tarde, outro advogado se juntou à equipe de defesa. Por volta de 8 horas, agentes da Polícia Federal chegaram com medicamentos do ex-presidente. Enquanto Bolsonaro permanecer na superintendência, a defesa dele poderá pedir ao Supremo autorização para levar artigos pessoais, eletroeletrônicos e livros. Alexandre de Moraes determinou que apenas os advogados e a equipe médica podem visitar Bolsonaro sem restrição. As outras visitas devem ser autorizadas pelo ministro. Na tarde de ontem, antes da prisão, o ex-presidente acenou para moradores na porta de casa, usando a tornozeleira. Bolsonaro recebeu a visita do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL.
Os dois conversaram sentados na área externa, nos fundos da casa. O deputado Nicolas usava o celular. Na decisão de agosto, quando decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes determinou que visitantes não poderiam usar celular. O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para a Procuradoria-Geral da República e para a defesa de Bolsonaro se manifestarem sobre a violação da tornozeleira eletrônica. Você viu na reportagem da Cláudia Bontempo. O Centro de Monitoração da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal recebeu um alerta hoje de madrugada, pouco depois da meia-noite. Sinal de que havia algo grave com a tornozeleira de Jair Bolsonaro. Por isso, uma diretora foi até a residência dele verificar o que estava acontecendo. Ela gravou todo o procedimento. No vídeo, aparecem a perna de Bolsonaro com a tornozeleira e as marcas de violação. A agente mostra o equipamento para a câmera e pergunta ao ex-presidente o que tinha ocorrido. Bolsonaro respondeu que tinha usado ferro de solda no aparelho. Vamos assistir a gravação. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Eu tinha um ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não soltou, não. Tá, Roberto, tô limpando aqui, né? Em 17 páginas, o ministro Alexandre de Moraes apresentou os fundamentos jurídicos para decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes mencionou que Jair Bolsonaro estava em prisão domiciliar por desrespeitar reiteradamente ordens do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, Moraes ressaltou que descumprimento das regras de prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares determinadas em agosto implicaria na revogação das restrições e na decretação imediata da prisão preventiva. A decisão de hoje não é a execução da pena da condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Moraes afirmou que, em razão da iminência do trânsito em julgado do acórdão condenatório, inclusive com a rejeição unânime de embargos de declaração opostos pela defesa do réu, verificou-se a adoção de estratégia para possibilitar a sua fuga do distrito da culpa e para se furtar a aplicação da lei penal. O ministro detalhou que a Polícia Federal identificou que teria sido convocada para hoje uma vigília em prol de Bolsonaro nas proximidades da residência dele. No fim do dia da tarde de ontem, Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, fez uma publicação em uma rede social, convidando para uma vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do Brasil, a ser realizada neste sábado às 19 horas, próximo ao condomínio em que Bolsonaro reside. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Moraes afirmou que, embora a convocação de manifestantes esteja disfarçada de vigília para a saúde de Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa, liderada pelo ex-presidente, no sentido de utilização de manifestações populares criminosas com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Neste caso, diz o ministro, a eventual realização da suposta vigília configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada e põe em risco a ordem pública e a efetividade da lei penal.
Segundo o ministro, o tumulto causado pela reunião ilícita de apoiadores do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta e a efetividade das medidas cautelares, facilitando eventual tentativa de fuga do réu. O senador Flávio Bolsonaro, de acordo com a PF, faz uso do mesmo modus operandi empregado pela organização criminosa, que tentou um golpe de Estado no ano de 2022, utilizando a metodologia da milícia digital para disseminar, por múltiplos canais, mensagens de ataque e ódio contra as instituições. Na decisão, o ministro também tratou do risco de fuga. Moraes citou a ex-deputada Carla Zambelli e o deputado Eduardo Bolsonaro, ambos do PL, que se valeram da estratégia de evasão do território nacional com o objetivo de se furtar a aplicação da lei penal. Moraes disse que a Polícia Federal também trouxe informações que o condenado na mesma ação penal, Alexandre Rodrigues Ramagem, deputado do PL, que está com a prisão decretada, evadiu-se do país com a finalidade de se furtar a aplicação da lei penal, estando atualmente na cidade de Miami, nos Estados Unidos. O ministro destacou que o condomínio onde o ex-presidente mora é localizado a cerca de 13 quilômetros do setor de embaixadas sul de Brasília, onde fica a Embaixada dos Estados Unidos, uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro. E lembrou que Bolsonaro planejou durante a investigação, que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a Embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país. A distância da casa de Bolsonaro até a Embaixada da Argentina, no setor de Embaixadas Sul, também é de 13 quilômetros. O ministro analisou ainda a violação da tornozeleira, informação que, segundo ele, constatou a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. Alexandre de Moraes afirmou que o desrespeito à Constituição Federal, à democracia e ao Poder Judiciário permanece por parte da organização criminosa, mesmo o Supremo Tribunal Federal tendo condenado seu núcleo crucial por atentado ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A organização criminosamente articulou a fuga de um dos condenados, Alexandre Ramagem, e agora pretende reviver os acampamentos ilegais que geraram o deplorável dia 8 de janeiro de 2023, utilizando-se de influência política por parte do filho do líder da organização criminosa, Jair Bolsonaro. A democracia brasileira atingiu a maturidade suficiente para afastar e responsabilizar patéticas iniciativas ilegais em defesa de organização criminosa, responsável por tentativa de golpe de Estado no Brasil, de acordo com o ministro. Moraes escreveu: primeiro, um dos filhos do líder da organização criminosa, Eduardo Bolsonaro, articulou criminosamente e de maneira traiçoeira contra o próprio país, inclusive abandonando seu mandato parlamentar. Na sequência, o outro filho do líder da organização criminosa, Flávio Bolsonaro, insultando a justiça de seu país, pretendeu reeditar acampamentos golpistas e causar caos social no Brasil, ignorando sua responsabilidade como senador da República. O advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, visitou o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal. A defesa vê com grande indignação a determinação da prisão preventiva do presidente. Trata-se de um indivíduo que compareceu a todos os atos do processo, antes mesmo de ser convocado, sempre esteve disponível, nunca se esquivou de responder a qualquer ato desse famigerado processo. Compareceu, inclusive, espontaneamente por ocasião do julgamento do recebimento da sua denúncia. É um idoso, padece de problemas que são pública e ostensivamente graves em sua saúde. A audiência de custódia de Jair Bolsonaro, que vai avaliar as circunstâncias da prisão, vai ser por videoconferência amanhã ao meio-dia. E os médicos do ex-presidente vão ter acesso a ele em tempo integral. Já as visitas deverão ser previamente autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, com exceção dos advogados e dos médicos. Na decisão de hoje, o ministro disse que o mandado de prisão tinha que ser cumprido com todo respeito à dignidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática.
Alexandre de Moraes pediu que fosse convocada a sessão extraordinária da primeira turma para analisar a prisão preventiva do ex-presidente. O ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma, agendou a sessão no plenário virtual para a próxima segunda-feira. Em uma rede social, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que convocou a vigília com propósito pacífico e religioso. O deputado Eduardo Bolsonaro não indicou advogado para se defender na denúncia de que tentou coagir ministros do Supremo durante o julgamento da trama golpista. Ele está sendo defendido pela Defensoria Pública. Jair Bolsonaro está preso numa sala da Superintendência da Polícia Federal. O complexo da Polícia Federal, onde Jair Bolsonaro está preso, fica a 10 quilômetros do centro de Brasília. A TV Globo apurou que a Polícia Federal reformou a sala de forma preventiva em agosto. Ela fica no andar térreo deste prédio principal da Superintendência. O local é isolado da carceragem para garantir a integridade física de Bolsonaro, que terá direito a banho de sol. A segurança será reforçada por agentes da Polícia Penal Federal. A Superintendência da PF ocupa esta grande área do complexo da Polícia Federal. E é aí que está a sala em que o ex-presidente ocupa. Ela tem aproximadamente 12 metros quadrados com móveis planejados. Um vídeo divulgado pela Polícia Federal mostra a porta de acesso ao banheiro privativo, televisão, armários, ar-condicionado e uma janela. Na parede do fundo tem frigobar, cama de solteiro e uma mesa de apoio. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes cita um trecho do pedido de prisão preventiva feito ontem pela Polícia Federal. No documento, a PF sugeriu que a prisão domiciliar fosse substituída pelo recolhimento na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, local seguro e controlado, nos poucos dias que restam até o trânsito em julgado e a decisão final quanto ao cumprimento de pena na ação penal. Em outra decisão, hoje de manhã, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da defesa de Bolsonaro para que o ex-presidente cumprisse em regime domiciliar a pena na trama golpista. O pedido dos advogados tinha sido feito ontem. A defesa de Jair Bolsonaro argumentou que o eventual cumprimento da pena em penitenciária colocaria em risco a saúde de Bolsonaro. Os advogados disseram no pedido que eventual determinação para que Bolsonaro cumpra sua pena em penitenciária colocará em risco sua saúde, prejudicando a atenção e o tratamento médico que hoje já são necessários. Hoje, em outra decisão proferida pela manhã, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido. Moraes julgou que, diante da decretação da prisão preventiva do réu Jair Messias Bolsonaro, ficaram prejudicados os pedidos de concessão de prisão domiciliar humanitária e autorização de visitas formulados. Na última terça, dia 18, o STF publicou o acórdão com o resultado dos recursos de Jair Bolsonaro e de 6 aliados do núcleo crucial da trama golpista. Todos foram rejeitados pela primeira turma do Supremo. Esses recursos, chamados de embargos de declaração, são pedidos de esclarecimento, feitos pelas defesas sobre pontos dos votos que consideram obscuros, contraditórios ou omissos. Com a publicação do acórdão, foi aberto um prazo de 5 dias para a apresentação de novos recursos. O prazo para os chamados segundos embargos de declaração termina na segunda-feira. Caso o relator, ministro Alexandre de Moraes, decida que o novo recurso tem caráter protelatório, ou seja, apenas com a intenção de postergar o processo, ele pode determinar a execução da pena. Neste caso, a decisão do relator precisa do aval da primeira turma. Nos próximos dias, as defesas podem apresentar ainda os embargos infringentes. Mas o entendimento do Supremo tem sido que esse tipo de recurso só cabe quando há pelo menos 2 votos na turma pela absolvição, que não foi o caso do julgamento de Jair Bolsonaro e dos demais réus, quando o placar foi de 4-1 pela condenação. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Os demais 6 réus, com penas que variam de 16 a 26 anos de prisão, em regime fechado, são o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil.
Já o tenente-coronel Mauro Cid, delator, começou a cumprir no início de novembro a pena de 2 anos de reclusão em regime aberto. A prisão do ex-presidente Bolsonaro provocou reação no meio político. Quando o ex-presidente foi preso, a mulher dele, Michele Bolsonaro, estava no Ceará e se manifestou em rede social. Disse que confia na justiça de Deus, que a justiça humana, como temos visto, já não se sustenta. Os filhos de Bolsonaro também criticaram a prisão. É um absurdo completo, uma total falta de nexo causal, uma total falta de fundamento jurídico. Governadores, aliados de Bolsonaro, contestaram a prisão e prestaram solidariedade ao ex-presidente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou que Bolsonaro é inocente e o tempo mostrará. E disse que vão seguir firmes ao seu lado e lutar para que essa injustiça seja reparada o quanto antes. No Congresso, líderes de partidos da base do governo e da oposição se manifestaram ao longo do dia. O líder do partido de Bolsonaro, o PL, deputado Sóstenes Cavalcante, reforçou o apoio ao ex-presidente. Prender no dia 22, justamente o número do partido, um homem inocente, que reviraram a vida dele toda e não acharam um roubo sequer, é a maior injustiça da história. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, também do PL, declarou que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro ultrapassa limites constitucionais e ameaça pilares essenciais do Estado de Direito. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT, escreveu que a decisão foi tomada com base na garantia da ordem pública e que quem atacou a democracia vai pagar por isso. O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, disse que não se trata de perseguição, mas a evidência de que nenhum cidadão está acima da lei, especialmente quando se ameaça a integridade das instituições democráticas. O líder do PSB, Pedro Campos, disse que a prisão é consequência direta dos atos cometidos por Bolsonaro e por membros da família dele e que é fundamental que a justiça continue agindo com independência e rigor, garantindo segurança jurídica e preservando a democracia. Ministros do governo Lula também se manifestaram. Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, disse que a prisão preventiva de Jair Bolsonaro segue rigorosamente os ritos do devido processo legal e que, na democracia, a justiça se cumpre. O ministro da Secretaria-Geral do Governo, Guilherme Boulos, disse que ninguém está acima da democracia e que ninguém pode trair a pátria impunemente. Em setembro, ministros da primeira turma do STF condenaram Jair Bolsonaro por liderar uma organização criminosa com o objetivo de dar um golpe de Estado e de permanecer no poder. No depoimento do dia 21 de maio, o brigadeiro Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica, confirmou um dos fatos mais relevantes da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a trama golpista. Batista Júnior afirmou ao ministro Alexandre de Moraes, na primeira turma do STF, que a minuta do golpe foi apresentada aos comandantes pelo então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio. Eu perguntei para ele, esse documento, o documento estava na mesa, dentro de um plástico, falei, esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou sim. E aí eu falei, não admito sequer receber este documento, não ficarei aqui. Levantei, saí da sala e fui embora. No mês seguinte, Moraes interrogou o ex-presidente. Jair Bolsonaro negou essa e outras acusações. Afirmou que no alto escalão do governo dele nunca se falou em golpe e declarou que não tinha qualquer ligação com os atos de 8 de janeiro de 2023. Da minha parte, por parte de comandantes militares, outros estados do meu lado, nunca se falou em golpe
Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. No dia 18 de julho, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que viu risco de fuga do ex-presidente, Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro passasse a usar tornozeleira eletrônica e o proibiu de usar redes sociais. 3 dias depois, Bolsonaro esteve no Congresso, exibiu a tornozeleira eletrônica a jornalistas e se disse humilhado. As imagens foram postadas em diversas redes sociais. Em agosto, o ex-presidente enviou por telefone uma mensagem a apoiadores durante uma manifestação no Rio de Janeiro. Moraes avaliou a atitude como uma nova desobediência à ordem judicial e determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro. E foi nessa condição em que, em setembro, ele acompanhou de casa os 5 dias do julgamento. O Procurador-Geral da República afirmou aos 5 ministros da primeira turma que a organização criminosa liderada pelo ex-presidente e com a participação de figuras-chave do então governo desenvolveu e implementou um plano de ataque às instituições democráticas entre meados de 2021 e o início de 2023. O objetivo do chamado núcleo crucial da trama golpista, segundo Paulo Gonet, era manter Bolsonaro no poder mesmo depois da derrota nas urnas. Os atos que compõem o panorama espantoso e tenebroso da denúncia são fenômenos de atentado com relevância criminal contra as instituições democráticas. Não podem ser tratados como atos de importância menor. O que está em julgamento são atos que hão de ser considerados graves, enquanto quisermos manter a vivência de um Estado democrático de direito. Gonet citou reuniões em que Bolsonaro e o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, teriam apresentado minutas com teor golpista aos comandantes das Forças Armadas, evidenciando, segundo ele, que o golpe já estava em curso. Enumerou as ações violentas de apoiadores de Jair Bolsonaro. Citou o ataque ao prédio da Polícia Federal no dia da diplomação do presidente Lula, a tentativa de atentado à bomba perto do aeroporto de Brasília e os acampamentos golpistas montados em frente ao quartel-general do Exército. O momento culminante da balbúrdia urdida se deu em 8 de janeiro de 2023, com a tomada dos prédios que cediam os poderes, com articulada destruição física do patrimônio público e histórico nacional. A instauração do caos era explicitamente considerada etapa necessária do desenrolar do golpe, para que se atraísse a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Ainda entre as provas, Gonet destacou o plano chamado Punhal Verde e Amarelo, que previa o sequestro e assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do presidente eleito Lula e do vice Geraldo Alckmin. Listou também o uso da estrutura do Estado a favor do plano golpista, como as barreiras da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, nos locais em que Lula teve maior votação. Os pronunciamentos de Bolsonaro em 7 de setembro de 2021 e 2022, e a reunião dele com embaixadores para atacar o sistema eleitoral. A finalidade era inequívoca: fomentar desconfiança generalizada no processo eleitoral, incitar a militância contra os poderes constituídos e dispor a população para rechaçar a derrota nas urnas. O relator Alexandre de Moraes votou pela condenação de Bolsonaro. O réu Jair Messias Bolsonaro exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do governo federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado brasileiro para a implementação de seu projeto autoritário de poder, conforme fartamente demonstrado nos autos. Os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam o relator. Luiz Fux votou pela absolvição. Por 4-1, Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelos 5 crimes: organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Os advogados do ex-presidente recorreram. Apresentaram embargos de declaração, pedidos de esclarecimento. Fizeram alegações já usadas durante o julgamento, entre elas o cerceamento do direito de defesa e o uso da delação do tenente-coronel Mauro Cid, que qualificaram como viciada e contraditória. Os advogados também questionaram o tamanho das penas impostas a Bolsonaro. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin consideraram os pedidos improcedentes. O ministro Luiz Fux não se manifestou sobre os embargos de declaração porque já havia pedido a transferência para a segunda turma do STF. A gente conversa agora com o Júlio Mosquera, que está em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Júlio, boa noite. Boa noite para você, Ana Luísa, para o Heraldo e para todos que nos acompanham. A movimentação agora é bem menor do que se viu ao longo do dia, quando dezenas de pessoas favoráveis e contrárias ao ex-presidente estenderam faixas com apoio e críticas. Em alguns momentos, a Polícia Militar precisou intervir para evitar confusão. Só na entrada principal, a PM mantém 8 viaturas a postos. São entre 50 e 80 policiais. Os advogados de Jair Bolsonaro estiveram aqui na Superintendência da Polícia Federal e conversaram com o ex-presidente. À tarde, pediram ao ministro Alexandre de Moraes autorização para Bolsonaro receber a visita da mulher, Michele, e dos filhos nos próximos dias. O ministro Alexandre de Moraes ainda não decidiu sobre a solicitação. 2 equipes do Instituto Nacional de Criminalística estão trabalhando nos exames da tornozeleira eletrônica utilizada pelo ex-presidente Bolsonaro até o início da madrugada, quando houve a violação. O Serviço de Perícias Eletrônicas e de Audiovisuais verifica possíveis impactos sobre o sistema eletrônico e de registros do equipamento. Segundo a PF, o Serviço de Perícias do local do crime analisa marcas e danos provocados no aparelho, inclusive comparando os sinais com eventuais instrumentos utilizados para a violação. A TV Globo teve acesso a imagens de circuitos de monitoramento da região onde fica a casa de Bolsonaro. Essas imagens, captadas às 5h56 da manhã, mostram a chegada do comboio da PF no condomínio Solar de Brasília para efetuar a prisão de Jair Bolsonaro. Uma van e 5 carros passaram pela guarita e foram em direção à casa do ex-presidente. Às 6h20 da manhã, o comboio deixou o condomínio, partindo em direção à Superintendência da Polícia Federal, um percurso de 18 quilômetros feito em 15 minutos. Heraldo, Ana Luísa. Obrigado, Júlio. Júlio Mosquera, direto da Polícia Federal em Brasília, da Superintendência. Fantástico de amanhã traz outros detalhes sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. E também o depoimento da mãe do menino brasileiro vítima de violência dentro de uma escola em Portugal. José Lucas, de apenas 9 anos, teve as pontas de 2 dedos amputadas após um episódio que a escola classificou como brincadeira. Perguntei a gravidade porque eu não conseguia ver os ferimentos. Ela disse não foi tão grave. A mãe disse que já tinha alertado a direção da escola. 3 questões anuladas e uma investigação da Polícia Federal. O Fantástico veio até Sobral, interior do estudante de medicina envolvido na polêmica do Enem. Estudar a prova do Enem é conteúdos cobrados ano a ano. O Enem continua, os 2 gabaritos